E aí, gente, tudo bem? Que bom, muito bom poder estar aqui, né? Hoje eu não trouxe novidade, não. Eu estou repetindo, porque eu gostei tanto da primeira que eu vou fazer a segunda e, se bobear, eu chamo para a terceira. Depende muito, né, dele. Mas ele também deve ter gostado, porque ele também, quando chamei, ele já falou: tô dentro. Olha só, quem que eu trouxe de novo? Nosso, agora, né, já parceiro do canal, Yuri Camilo de Andrade. Agora eu vou ter que pensar depois, fazer um subcanal. Marcos As convida, Yuri Camilo convida. Quem sabe a gente coloca isso com o Yuri convidar mais alguém. Mas não vou ficar aqui apresentando, porque todo mundo já conheceu ele. Yuri, obrigado mais uma vez aqui por aceitar o convite de retornar. Então, você sabe que o meu padrão de qualidade é assim: quando a pessoa me procura de novo e retorna, ela gostou. Então, já é um sintoma que a coisa vai bem. Tudo bem? Tudo bem, Marcos? E você, cara? Tudo tranquilo Bom, aqui. então tá bom. E gostei da ideia, hein, do subcanal aí, né? Do Olha, Yuri Camilo Convida. Gostei da ideia, hein? olha, Vamos aprofundar isso daí vamos depois, hein? aprofundar aí, depois a gente começa a convidar os caras aqui. Até porque, viu, gente? Só para que vocês fiquem sabendo, eu, Yuri, o Wagner Giovannini, a Letícia e o Paulo, né? Eu não lembro o nome do Paulo agora, me Paulo fugiu. Moraes e a Paulo Letícia Moraes Sugai. e a Letícia Sugai. Nós estamos finalizando aí um trabalho que vocês acho que vão adorar. São 3 cadernos aí para falar sobre contratação, sobre gestão, para os gestores aprender e para o profissional de compliance entender essa questão. Eu acho que vai ser um negócio bacana. Nós vamos fazer o lançamento em breve. Estamos aí agora arrumando, né? Como disse o Giovannini, a questão gramatical, os coloquiais, as imagens, e logo, logo nós estamos soltando o caderno aí para poder fazer isso funcionar. Então, né? Então, quem sabe Exatamente. O Yuri Camilo convida, pode ser o canal convidando nós tudo para falar de novo. É isso aí. E só para aprofundar, são 3 cartilhas, uma para Compliance Officer, né, que está iniciando na carreira, outra Sim, para o pessoal da alta administração e para compradores de produtos relacionados à compliance. Então, são 3 guias, na verdade, ou cartilhas, que nós estamos elaborando aí já faz quase 6 meses, né, Marcos, que esse grupo sim. aí Por começou um grupo reuniões, grande, começou um grupo grande, foi diminuindo, diminuindo, e hoje estamos em 5, 6 ali fazendo essas cartilhas. Muito bom. hoje somos em 5. Nós já, né, 5, nós começamos com 10. Aí foi fazendo uma redução, e aí acabamos, estamos em 5 e por sinal, funcionando. Mas vamos lá. Hoje, eu chamei o Yuri aqui, até por uma questão técnica, que a gente ficou, né, da última vez, ele ficou todo motivado, ficou sensibilizado. Nós vamos falar sobre técnicas de entrevista forense. Então, na realidade, assim, hoje quem vai dar a aula aqui, porque não vai ser uma entrevista, vai ser aula, né? Para dar uns insights para todos vocês que trabalham na área ou pretendem trabalhar na área. Então, eu vou começando aqui com as perguntas, até para poder facilitar. Yuri, questão: entrevistas exploratórias ou investigativas? Interrogatório ou confirmatório? O que quer dizer isso? Explica um pouco para nós. Vamos lá. Esse ramo de entrevista forense, né, de entrevistas relacionadas à compliance, apuração de não conformidades, né, elas podem ser subdivididas em categorias, né? Por exemplo, em entrevistas exploratórias, são entrevistas que nós fazemos com vítimas, supostas vítimas, testemunhas, informantes, até com o próprio denunciado, para a gente tentar levantar algum tipo de informação e depois partir para uma entrevista investigativa já com algo mais robusto, mais apurado. Então, também entrevistas exploratórias podem ser feitas na fusão e aquisição de empresas, por exemplo, aquelas famosas operações de M&A. Então, você quer comprar uma empresa ou se unir a uma empresa, incorporar uma empresa menor, é possível você fazer uma entrevista exploratória com os sócios dessas empresas ali para você analisar perfil comportamental, como ele lida com dilemas éticos. Então, essas entrevistas exploratórias podem ser nesse sentido também. Entrevistas de mapeamento de processos, você está ali investigando uma situação e você quer dar início a uma fase de investigação sobre determinado processo que
eventualmente tem uma suspeita, um indício de irregularidade, você pode fazer entrevistas exploratórias com pessoas relacionadas a esse processo, até em loco, dentro de fábrica, dentro de empresas, indústrias, varejo, para que você explorar ao máximo esse levantamento de informações e, a partir daí, traçar nortes de investigação. Então, essas entrevistas exploratórias são muito nesse sentido. Entrevistas investigativas, né, elas são chamadas de entrevistas confirmatórias ou até de interrogatórios. Há quem chame, até hoje, de interrogatórios, que aí é uma fase que você confronta a pessoa, mas é um confronto de palavras, ou seja, você busca evidenciar para a pessoa que ali você tem situações e até provas para que ela possa, ao final, admitir alguma situação para você, né? O pessoal costuma muito falar de confessar. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, tá? Confissão, né? É algo que soa até um pouco mais, assim, coercitivo, né? Eu uso muito quando eu estou falando com as pessoas e até quando eu escrevo sobre isso, quem acompanha as minhas escritas ali, os meus textos, sabe? Eu uso muito a questão de admissão. Ou seja, a pessoa admite, ela assume que ela cometeu alguma irregularidade, ela não confessa, ela assume, né? É claro, isso aí é terminologias, né? Cada um usa o que quiser, né? Mas, assim, eu particularmente, eu não gosto de confissão, eu gosto de admissão, a pessoa se abre para a gente ali, né? Ela fala o que realmente ela fez, o que ela cometeu, quais foram as irregularidades que ela admitiu para a gente ali naquele momento, tá? Então, a gente, falando a grosso modo, Marcos, a gente pode dizer isso, né, que temos entrevistas exploratórias e entrevistas investigativas de caráter confirmatório, né, que é o que nós utilizamos muito, essa nomenclatura, na ICTS, né, entrevistas confirmatórias, ou seja, e muitas dessas entrevistas, elas têm o mesmo início, tá? Ou seja, a gente começa explorando a situação, mesmo na confirmatória, a gente começa explorando situações e, no final, a gente parte para uma confirmatória, se assim for necessário, porque o entrevistador, né, os entrevistadores que vão analisar ali se vão evoluir para uma entrevista confirmatória, ou seja, se vão realmente afirmar a pessoa, fazer uma acusação ali, uma declaração de culpa, né, para a pessoa, ou não, né? Isso depende muito se já existia ou não uma investigação prévia, se tiver evidências e provas concretas relacionadas a isso, aí é possível partir para uma confirmatória nesse sentido, tá? Você sabe que é interessante, porque às vezes você está fazendo entrevista com a pessoa, e eu, né, também fiz isso lá no passado, hoje eu não faço mais. Mas eu lembro uma vez numa entrevista que eu cheguei pro cara, ele enrolando, eu cheguei para ele e falei assim: só tira uma dúvida, você retirou o bem sem autorização? Aí o cara falou assim: retirei o bem? Você retirou o bem da empresa sem autorização, você colocou na sua mala e levou embora e vendeu para alguém fora. Foi isso que eu fiz. E aí depois a pessoa perguntou: por que você não falou que ele roubou? Eu falei: eu não posso acusar, ele não confessou que fez o negócio. Então eu às vezes eu brinco, eu falo assim: o cara não roubou, ele subtraiu um bem sem prévia autorização, que às vezes eu brinco que é um termo. Porque você tem que tomar cuidado da forma como você fala. Os termos usados, exatamente. E, Marcos, você falou isso, cara, semana passada eu fiz exatamente isso daí que você disse com uma colega. A gente estava entrevistando suspeitos de furto, né, dentro de uma empresa, e em nenhum momento a gente usou a palavra furto. Nenhum momento. A gente usou, você retirou, você pegou indevidamente, né? Porque, assim, a palavra, o modo como você fala para a pessoa de uma forma mais amena, possibilita que ele admita para você. Porque furto, né? Roubo, furto, é uma coisa muito pesada, né? Sim, e a pessoa, como ela sabe, né? Pelo menos assim, a grosso modo, o que significa furto ou roubo, ela não quer admitir aquilo, mas se você mudar a palavra, colocar de um jeito mais ameno, isso até é uma técnica de entrevista, e você fez perfeitamente, né? Você pegou, você retirou sem autorização, né? Até usar de maneira indevida fica até um pouco mais incisivo, mas você retirou sem autorização, fica um negócio um pouco mais leve, né? Então, isso são técnicas, né, de linguística que a gente utiliza para tentar tirar a informação da pessoa, exatamente. A gente vai aprendendo, né? Porque eu falei uma vez para o cara assim: peraí,
Então, você quer dizer que colocaram esse material dentro da sua bolsa, aí quando você chegou na sua casa, viu que estava na sua bolsa, em vez de devolver, você vendeu? Então, você quer dizer para mim que você não sabia? Aí o cara ficou assim, ó. Então, porque assim, se colocaram, porque ele foi o que colocaram na bolsa dele. Beleza. Meu, colocar na sua bolsa não é seu, você chega na empresa e diz assim, ó, colocaram isso aqui na minha bolsa, estou devolvendo, eu não sei o que é. Acabou. Não. Recebeu e depois vendeu. Eu falei, não, peraí, amigão. Alguma coisa não está batendo na sua história. E é isso que a gente tem que, sabe, os detalhes para pegar. Aproveitando isso, uma coisa que eu quero te perguntar. Local e sala de entrevistas. E quantidade de entrevistados e entrevistadores. Eu já participei de, ó, só para você ter noção, um propósito totalmente diferente. Fazendo BIA, para plano de continuidade de negócio. Aí a empresa falou, não, eu quero que você coloque o departamento todo na sala para entrevistar. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Porque foi um tal de um acusar o outro e um tirar da reta, sabe? Porque eu não fui eu, porque só eu que faço errado, então eu prometi para mim. E aí? Me diz aí, como que funciona isso? Essa situação, Marcos, é muito interessante porque os entrevistadores experientes com certeza sabem disso, né? Você também sabe disso. Mas para quem está começando, é importante saber, não existe local e sala padrão. Não existe. Você estuda, você faz curso de entrevista forense, você pode fazer no Brasil, no exterior. Eles vão te passar lá um local padrão para fazer entrevista, forma de mesa, forma de cadeira, como a sala deve existir. Aí eu já digo para vocês nunca vão encontrar aquilo que está ali no livro, aquilo que está lá na foto, no slide do instrutor, vocês nunca vão encontrar isso na vida real. Então, a principal situação e característica de um entrevistador aqui é você se adaptar e ser resiliente aos locais que você encontra, né? Eu já fiz entrevista no meio do Rio Madeira, em cima de uma voadeira, de uma canoa, né? Então, você tem que se adaptar com isso. Era o momento ali que a gente tinha para tirar uma informação de um cara antes de chegar do outro lado do rio. Então, a gente se adapta àquilo dali, né? Local e a chance dele mergulhar, né? E a chance dele mergulhar. E tomando cuidado com ele para ele não pular dentro do rio, né? Existe isso também, né? E fazendo a segurança da pessoa também, né? E a nossa, né? Para a gente não cair no rio todo mundo. Tem que tomar cuidado, né? Pelo lugar que você fez, cara, assim, eu me amarro aqui, eu me seguro na bendita do barco, rapaz, senão eu tô ferrado. É isso aí. Mas, assim, local de entrevista, né? A gente está falando aqui de entrevista corporativa, então é importante, né, que as empresas, principalmente quem tem área de compliance estruturada, que adotem, né, ou deixem um local padrão para fazer entrevistas relacionadas a não conformidades, como nós falamos no vídeo passado. Sim. Então, é muito interessante que eles, dependendo do tamanho da empresa, que tenham alguma sala nesse sentido, né? Uma sala, qual é a sala padrão? Um local padrão? É um local, podemos dizer assim, que não tenha cadeiras que a pessoa fique girando, como eu estou fazendo aqui, né? As cadeiras têm que estar, de preferência, são cadeiras que não permitam o entrevistado ficar girando, se mexendo muito, são cadeiras fixas ali, uma mesa também não tão grande, não tão pequena, né? Um local arejado, um local até claro, né? Que permita uma visibilidade boa, né? E com acústica também que seja satisfatória para não ter vazamentos vocais ali por pessoas que estão passando em algum corredor, por exemplo. Então, é necessário ter uma sala nesses moldes para que o entrevistador e também o entrevistado tenham confiança ali em falar, em abrir, né, e falar todas as situações ali que o caso requer, né, relacionado até a sala de entrevista, por exemplo. Aconteceu recentemente comigo, que eu cheguei na empresa e o entrevistado ele já estava na sala. O que foi que eu fiz, né? Eu não entrei na sala, eu liguei para a pessoa, para o cliente nosso e falei, olha, eu preciso de uma outra sala, porque eu cheguei aqui e eu até cheguei com antecedência e o entrevistado chegou com mais antecedência ainda, ou seja, ele estava muito ansioso para participar da entrevista. Então, assim, eu liguei para a cliente, para o contato nosso, falei, olha, tem alguma sala que eu posso utilizar, uma outra sala? Então, eu mudei de andar no prédio, fui para outra sala, e lá eu preparei a minha sala. É importante que o entrevistador, ele prepare a sua sala, ele veja qual é o local melhor para ele sentar, aonde que ele vai querer que o parceiro dele, no caso,
o outro entrevistador sente, aonde o entrevistado vai sentar, qual é a melhor forma, a dinâmica ali da sala. Então, é preciso que o entrevistador prepare essa sala e que ele esteja primeiro na sala do que o entrevistado. Por quê? Isso dá uma sensação de confiança ao entrevistador. Vamos supor que eu tivesse entrado naquela sala, a pessoa já lá dentro. Ele assim, de modo até inconsciente, ele me receberia como se eu fosse convidado, e não eu como meu convidado, entendeu? Uhum. Na cabeça dele, ele passaria a inverter a situação e ele ficaria em uma situação mais confortável. Né? E não é isso que eu queria deixá-lo naquele momento. Então, é muito importante que o entrevistador tenha ciência disso. Preparar a sala, ter um local adequado. Na maioria das vezes, você não vai encontrar um local adequado. Se tiver uma empresa que tem uma sala específica, isso é muito bom. Quando eu vou em empresas que têm sala e cadeiras e mesas, que eu acho padrão, né? Eu acho um bom. Eu até tiro foto, assim, para guardar. Falei, pô, aqui eu encontrei um local bom para fazer entrevista, né? Mas não é isso que a gente vê muito no mercado, e não é culpa das empresas também, porque elas não têm não obrigatoriamente precisam ter esse tipo de sala. Mas, uma vez você estava numa fazenda, né? Fazendo entrevista numa fazenda, não foi? Exatamente. A Nós gente estava numa reunião e no fundo de você tudo escuro, eu falei assim, Yuri, onde você está, meu filho? Ixi, eu estou numa fazenda aqui no interior de não sei aonde, eu não posso nem falar onde é. Não quero nem saber, mas rapaz, a entrevista estava lá, não é isso? Exatamente, a gente estávamos nesse dia, era um dos encontros do nosso grupo, né, que a gente até comentou no início, e naquele dia eu estava no Nordeste, no interior de um estado, né, estava na varanda de uma fazenda lá fazendo um call com vocês, né, e realmente estava tudo escuro, né, atrás de mim, os grilos ali, né, cheio de sapo do lado, assim, passando também, então estava uma situação bem inusitada, né, no meu caso, vocês até brincaram comigo nesse sentido. Mas naquele dia, né, durante o dia, eu estava fazendo entrevistas na fazenda, né, eu estava ali, e o local para fazer entrevistas dentro de uma fazenda não tinha, então a gente pegava a pessoa que ia ser entrevistada, no caso ali seria uma entrevista exploratória, mais para mapear processos e tentar identificar algum furto ou algum erro relacionado a estoque, contabilidade, então a gente saía andando com a pessoa ali, né, parava em um local embaixo de uma árvore qualquer ali, que tinha sombra, é claro, porque era Nordeste, e a gente começava ali a entrevistar a pessoa, falar com a pessoa ali mesmo, no local. Era o local mais tranquilo e, digamos assim, menos incômodo que a gente tinha ali naquela situação, né? Então, por isso que eu repito, o entrevistador ele deve se adaptar aos cenários. Né? Nem sempre você vai conseguir fazer a entrevista em uma sala com ar-condicionado ali, que você vai encontrar a mesa e a cadeira padrão, o ambiente padrão para você fazer uma entrevista. Então, a adaptação é fundamental nesse sentido. E outra coisa também, até a vestimenta, né? Não adianta você ir para uma fazenda lá de social, né, de terno, de gravata, para falar com pessoas que são administradores da fazenda, gerentes da fazenda, porque você chegar lá, ele vai estar de polo, ele vai estar de botina, ele vai estar de calça jeans. Então, o ideal, até, isso aí é outra dica para o entrevistador, alinhe com o cliente como é que é a vestimenta do pessoal, o dress code do pessoal, né? Como é que eles se comportam no dia a dia, como é que eles trabalham no dia a dia, para você chegar ali pelo menos com uma roupa similar ao que ele está usando, porque isso daí já de cara já gera uma empatia com a pessoa do que ele você chegar um entrevistador lá, uma pessoa já de fora da empresa, né, com uma vestimenta, uma roupa totalmente diferente, né? Então, você tem que se adequar ao ambiente que você está se inserindo ali naquele momento, né? Então, é muito importante isso. Outra coisa também relacionado a essa parte de sala de entrevista e o início da entrevista. É importante não mentir para o entrevistado, não mentir para ele quando ele for convidado, entendeu? Eu bato muito nessa tecla. Não minta para o entrevistado quando ele for convidado. Você precisa falar, olha, vai na sala tal, que tem um rapaz lá que vai te entrevistar porque você está sendo investigado por furto. Você não precisa dizer isso. Mas é importante você não mentir para ele. Dizer, olha, você está sendo chamado porque sua área está sendo passada por um processo de levantamento de informações, né?
E você, pelo cargo ou pela função, é uma pessoa-chave e eles estão querendo conversar contigo para esclarecer pontos relacionados à sua atividade, à sua rotina de trabalho. Pronto, você não mentiu para ele e também não abriu a situação, não preparou ele para a entrevista, né? Isso é muito importante, porque o entrevistador que deve fazer isso no momento da entrevista, né? Porque já houve, eu já me deparei com situações que, apesar de estar alinhado, né, a pessoa que convida, né, o intermediário ali da empresa que convida, às vezes ele fala, ó, tá tendo um treinamento em tal lugar. Aí quando a pessoa chega lá, se depara comigo, que eu vou fazer uma entrevista com ele. De cara, a pessoa já cria uma aversão a mim, né? Ele já fica incomodado com isso. E isso fere muito a questão da transparência durante a entrevista. Então, é de suma importância que não minta para a pessoa, não minta realmente. Você não precisa abrir tudo, mas fale a verdade, fale que ela vai comparecer lá para isso, isso e isso. Então, é de suma importância essa situação, porque quando a pessoa chega ali na entrevista, ali já inicia um processo de empatia, né? Já inicia um processo de diálogo ali mais amistoso, do que a pessoa chegar e você explicar para ela que está mentindo, né? Sim. E aí a gente entra nessa parte, os pilares de uma entrevista. Os que eu considero principais, né, são esses aí. E o primeiro que eu falo para o entrevistado no momento de uma entrevista é a questão da espontaneidade. A gente tem que explicar para ele no início que ele não está ali, ele não é forçado, ele não é obrigado a ficar ali, né? Ele está ali porque a gente quer a participação dele, é óbvio, mas ele não é obrigado a ficar ali, ele não é obrigado a responder todas as perguntas, ele não no momento que ele quiser sair do local, ele pode sair. É claro que a gente vai tentar convencê-lo a ficar no local, a participar da entrevista do início ao fim, isso é óbvio. Mas é importante deixar isso claro desde o início, falar da questão da confidencialidade das informações. Todos os entrevistados que passam por nós, eles sabem que isso vai ser reportado para alguém, é claro. Senão não faria sentido fazer uma entrevista que você não vai finalizar a investigação e fazer um reporte para depois traçar, né, aplicar medidas disciplinares, rever o seu código de conduta, comunicar melhor o seu canal de denúncias. Então, isso vai ser reportado, é óbvio, mas é importante que ele saiba que não vai ser reportado para um par dele, para um superior imediato dele, que isso não vai ser divulgado nos canais de comunicação da empresa. Isso é importante que ele saiba. A confidencialidade, né? A pessoa se sentir segura do que ela está falando. Exato, porque nem sempre o entrevistado ali, ele é culpado. De repente, ele está envolvido no processo, e não a transparência realmente como você lida com eles. Amigão, estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui só para pegar você aqui na jugular. Na questão, me ajuda que eu te ajudo, né? Exatamente, exatamente. E aí entra a questão da transparência que eu acabei até explicando um pouquinho antes. Não, a questão da transparência começa até no comunicado para a pessoa que ele vai ser entrevistado, né? Falar a verdade realmente e não inventar qualquer, falando bem claro que não inventar qualquer conversa fiada para a pessoa. Quando ela chegar lá, ela vai se deparar com a gente na sala de entrevista. E isso já aconteceu comigo, né? Foram saias justas que a gente teve que contornar, porque a pessoa chega na sala de entrevista, você comunica para ela que é um levantamento de informações e começa a entrar no tema, nos temas iniciais, né? Que a gente vai comentar mais à frente, e a pessoa já fica a ver essa situação. Ou seja, ela uma vez um entrevistado já disse para mim, falou, olha, você está falando aí para mim de transparência, mas vocês já começaram para mim mentindo lá no meu setor, dizendo que era um treinamento, e eu cheguei aqui, não é treinamento. Né? Isso já aconteceu comigo, e eu ali naquela saia justa da pessoa, eu tive que contornar a situação, né? Porque o cara já chegou, desculpa a palavra, puto comigo, né? Porque eu estava explicando algo ali que, na verdade, não condizia com a realidade que foi apresentada para ele naquele momento, né? E eu fui explicar para ele, né? E passei alguns minutos ali a mais, né, da entrevista, tentando esclarecer como é que era o processo, né? Exatamente. Sambando ali, tentando contornar essa situação. Realmente foi uma saia justa, e é isso que o entrevistador deve saber. Ele vai ser colocado em situações que ele deve contornar a situação, ele deve ter ali o discernimento e a resiliência para contornar qualquer situação ali que
que ele possa, que fugiu ao controle dele, né, vamos dizer assim. É que às vezes você tem que ser bom no improviso também, porque você nunca está sempre preparado. A reação, você está preparado, mas a reação que vem é a hora que você tem que eu falo, tem a hora de incorporar o somebody love, né? Que você dá aquela, né, contornada, porque nem sempre o negócio é quadradinho, né? Tem coisas que é uma questão até, aproveitando isso, porque a gente se depara, que nem você colocou aqui, ó, canais sensoriais, os visuais, auditivos e os sinestésicos, né? Que isso a gente vai aprendendo, né? O comportamento do cara, né? Se o cara é redio, se o cara tá agressivo, se o cara começa a piscar, porque eu já vi o cara começar a piscar, cara. O cara tem um... Eu falei assim, ele vai ter um troço, porque o cara ficou nervoso com a reação, e assim, ele ficou nervoso, como acontece até, só dando um contexto, com pessoas que são muito boas numa faculdade, numa sala de aula, quando fala que é prova, o cara trava, meu amigo. Sim, esquece tudo. Ele fala tudo durante as aulas, tudo maravilhoso. Na hora que é prova, pumba. E se você chega pro cara e vai falar assim, olha, nós estamos fazendo investigação e você é um investigado, tem cara que trava, cara, tem cara que não consegue. Como você falou mesmo, às vezes o cliente também atrapalha o teu processo, dizendo uma coisa e é outra, e você tem que contornar. E aí, esses canais sensoriais? De repente o cara cruza os braços, vira de lado, começa a coçar a cabeça. Isso aí, e só para deixar claro, isso daí, às vezes, nem essa questão da falha, né, o erro na comunicação, nem a culpa do cliente, né? Às vezes é a correria do dia a dia, ele não sabe, apesar da gente orientar, né, acaba falando alguma coisa que o próprio entrevistado entende de maneira errada e chega lá e dá essa situação um pouco constrangedora no início da entrevista. Não acontece sempre, mas já aconteceu. Por isso que eu gosto de frisar muito de não mentir para a pessoa, falar realmente o que vai acontecer dentro da sala, tá? Com relação a esses canais, né? Isso aí é muito interessante quando você está fazendo a parte inicial de uma entrevista, né? Que aí a gente pode até ligar ao próximo tópico também, que é quando você está iniciando a entrevista. Uns chamam de balizamento, outros chamam de calibração, outros chamam de small talk, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de balizar, né? Eu chamo balizamento, que é você estabelecer uma linha de base ali da pessoa no início da entrevista, desde o momento que ela chega, que você recebe ela na porta. Por isso que é importante o entrevistador já estar dentro da sala, e não ao contrário. Então, você recebe, você cumprimenta, você conduz a pessoa a determinada cadeira, isso daí já deixa você em uma situação de vantagem para a pessoa, né? E durante essas fases iniciais, é importante você conseguir estabelecer quais são os canais que a pessoa utiliza, né? Tem gente que utiliza um, mas tem outras pessoas que utilizam mais de um, né? Eu, por exemplo, né, dando o meu exemplo, eu sou visual, então, tanto no jeito como eu escrevo, como no jeito que eu falo muito nesse sentido. Qual é a sua visão sobre isso, né? Qual é a sua... como você enxerga a situação? Eu falo muito isso, porque eu sou muito visual. Então, quando a pessoa é visual, para mim tá tranquilo, porque já é o meu modo de falar. Então, eu tenho essa interação melhor com ele e a pessoa percebe, né? Não é algo puramente consciente, mas ela sabe que ela está falando com uma pessoa que é parecida com ela, que fala de um jeito próximo a ela. O auditivo é a mesma coisa, né? Você pode falar como soar, palavras que remetem à audição, né? Soar, ouvir, eu estou aqui para te ouvir, né? Então, sinestésico é a mesma coisa, como é que você percebe a situação, né? Como é que outros... Tem várias palavras que remetem a algo visual, a algo auditivo e a algo sinestésico, e ali você vai ter que, nos momentos iniciais, identificar como é que essa pessoa como é que o entrevistado é. E aí você utiliza essas palavras para ir conquistando, né? E conquistando a questão da empatia, o rapport, e estabelecer um controle sobre isso, estabelecer uma análise de credibilidade. Por exemplo, no rapport, é interessante muito quando você tem uma sala padrão, por exemplo, que você está sentado numa cadeira de frente para a pessoa sem uma mesa,
né, e ela começa a cruzar os braços, você cruza os braços também, para ela perceber, para ela se espelhar em você, né, o rapport é o espelhamento, né, ou seja, ela cruzou a perna para um lado, você faz a mesma coisa, para você espelhar, né, a postura corporal dela, porque isso ela se identifica com você, ela, e até inconscientemente, parece que ela está falando com um espelho, entendeu? E isso deixa uma situação muito boa para o entrevistador, né? E eu costumo fazer isso. É até interessante, né? Quando a gente está numa roda de amigos, né, em pé, por exemplo, a gente está conversando sobre qualquer coisa. Experimenta um de vocês que estão nos ouvindo cruzar os braços. Daqui 2 minutos está todo mundo com o braço cruzado. Por que isso? Por que isso? Porque todos eles estão espelhando o seu comportamento. E isso a gente faz, pessoal, no dia a dia, a gente faz isso até de maneira inconsciente, mas é bom o entrevistador fazer isso de maneira consciente, porque ele vai conseguir ali criar um laço, criar uma ligação com o entrevistado, né? Fazer o rapport ali, né? Nas perguntas iniciais. Eu, por exemplo, eu sou canhoto, né? Quando a pessoa é canhota, que vai assinar o nosso termo de participação na entrevista, eu observo, eu faço, sei lá, uma brincadeira ali da forma de escrever, porque tem canhoto que escreve com papel na lateral, com papel ao contrário. Então, eu brinco com a pessoa para ela saber que eu sou igual a ela, pelo menos na forma de escrever, eu sou canhoto igual a ela, né? Isso me dá uma vantagem porque deixa a gente próximo. E é muito interessante essa parte, por quê? Porque você vai conseguir estabelecer facilmente, né, e ao longo da entrevista, uma análise de conteúdo, né, de conteúdo verbal, que aí entra esses canais sensoriais, de como a pessoa fala, de um conteúdo não verbal, né, as expressões faciais, esses canais de comunicação, a fisiologia da pessoa. Por exemplo, ela chega extremamente tranquila, né, tá suave ali o ambiente, ela tá tranquila, e quando você começa a entrar em determinados temas, a pessoa começa a suar, né, na axila, na testa, na face, né? Isso é muito importante de você perceber, esses momentos que ela começa a apresentar sinais diferentes que fogem daquele balizamento, daquela calibração que você fez ali, porque você consegue identificar que é ali que está o problema, né? É ali que tem um ponto que deixa ela desconfortável, entendeu? Oscilação de tom de voz, por exemplo, né? A pessoa responde diversas perguntas em um tom padrão, em um tom normal, né? Que você está falando com ela ali, né? Com um tom parecido com ela, e de repente você faz uma pergunta que realmente confronta ela internamente, ela diminui o tom da voz. Ela nem consegue falar o não, ela fala só assim, né? Ela não consegue falar o. Ela não. Me pegou, ela não consegue falar o não por inteiro. Então, esse ponto é importante você identificar durante a entrevista e fazer o apontamento, né? Que isso aí é bom para você na fase que você vai confrontá-la com palavras mais à frente. Você vê aonde que ela ficou mais desconfortável, principalmente em uma entrevista exploratória, aquela entrevista mais inicial. E com isso tudo, Marcos, você consegue estabelecer uma análise de credibilidade com a congruência da pessoa, para você saber se ela foi congruente, quando você analisou de maneira global o comportamento dela, se ela foi parcialmente congruente, ou seja, nesses pontos que ela diminuiu o tom da voz, nesse ponto que ela se movimentou na cadeira de maneira diferente, nesse ponto que ela começou a suar, né, demais, ali, teve uma sudorese, expressões corporais, você consegue estabelecer uma congruência, ou se ele foi totalmente incongruente também, né? Então, por que eu falo congruência? Porque, e tem muitos estudos que falam de transparência. Eu, particularmente, isso é um ponto de vista meu, não gosto de colocar análise de transparência, porque eu acho muito ousado do entrevistador falar que uma pessoa foi transparente, porque nem com os nossos familiares, né, que você convive há 10, 15, 20, 30 anos, você é capaz de saber 100% se a pessoa foi transparente com você, né, em determinadas situações. Ela só falou uma coisa para te agradar, na realidade. Para te agradar, exatamente. Não é nem para resolver. Exatamente. E por que eu gosto de adotar, quando eu falo e quando eu escrevo, a palavra congruência? Porque eu acho que é uma palavra mais lúcida e é um termo mais lúcido. Você analisa a credibilidade com base na congruência da pessoa ao longo de 1 hora, 2 horas ou 3 horas de entrevista. Então,
e isso aqui não é uma crítica a quem usa essa palavra transparência, eu até, eventualmente, eu ainda uso, né? Mas, assim, eu acho que, em termos metodológicos, é algo que a congruência é algo mais fluente que você pode sustentar de uma maneira mais palpável, entendeu? Né? Eu acho... Pode falar, pode falar. Não, isso que você falou da transparência é legal, porque uma vez o cara me perguntou, fulano foi transparente. Ele foi transparente, mas no meio do trabalho deu uma embaçadinha no vidro, eu não consegui ver do outro lado, cara. Opa, né? Então, às vezes, a transparência depende muito como você usa. Isso que você está falando, eu uso muito essas técnicas para poder fazer mapeamento de processo. Por exemplo, tem pessoas que contam como fazem, porque fazem. Às vezes até enche demais de detalhes, você tem que dar uma cortada. Sim. Em compensação, tem gente, cara, que você tem que praticamente interrogar o cara para que o processo esteja explicado. E eu falo isso para meus alunos e falo até para meus consultores assim, como você sabe que a pessoa domina o processo? Pessoal, sim. Pergunta se der errado o que ela faz. Porque o cara que domina vai te explicar como que ele volta a fazer desde o início. O cara que não domina, ele engasga, porque ele se preparou para te responder aquilo que está escrito. Exatamente. São as perguntas de como você tira o cara da zona do conforto. Então, eu uso muito essas técnicas, e eu lembro quando eu entrei para a auditoria, e aqui é uma coisa interessante. O meu chefe, que já era auditor há muitos anos, foi me ensinar como fazer entrevista de auditoria. Ele me ensinou a primeira vez. Na segunda vez, eu falei assim, chefe, posso praticar? Pode. E eu, perguntando tal. E o cara começou a contar. Começou a contar todos os problemas que ele tinha das outras áreas. Terminou a entrevista, meu chefe falou assim, rapaz, tu é perigoso. Eu falei assim, por quê? Pô, o cara falou coisas que eu acho que ele não falaria para mim. Eu falei assim, sabe onde está o primeiro passo, chefe? Confiança. E detalhe, quando eu percebi que certas questões ele se sentiu incomodado, e no corpo mostra quando o cara está incomodado, é a hora que eu apertei. Na hora que eu apertei, ele abriu o jogo. Então, são formas de você fazer. Então, eu também já aprendi isso, né? Então, eu passei por instituições financeiras que tinham problema de fraude, e às vezes em inspetoria, eu era o cara da agência que tinha que participar junto como testemunha. E eu observava muito, então fui aprendendo como fazer, porque isso é o principal, né? Iago, Yuri, tá louco, eu tô com o Iago aqui na linha aqui. Yuri, você, nessa parte, você já está com... Você trabalhou na Polícia Civil também, né? Exato, exatamente. Então, é uma coisa você lidar com o pseudo-bandido, vamos dizer assim, né? Porque nem todo mundo é bandido. E uma coisa é no corporativo, que de repente o cara não é bandido, mas, cara, tem todo o perfil do bandido. Né? E a gente tem que saber muito bem como lidar com isso. Até eu brinquei com você numa das nossas reuniões, assim, Yuri, eu não tenho mais estômago para isso, não, cara. Acho que eu estou ficando velho. E você falou, não, e eu, se eu estou na febre de fazer isso. E essa questão primordial que você falou sobre a congruência, a paralinguística, a questão verbal, e aí deixa eu aproveitar que você está falando assim, e os tipos de perguntas que a gente pode fazer para poder entender essa questão toda aqui, que nem você mesmo falou, tem pergunta aberta, tem posicionamento, comprometimento, a declaração de culpa, né, que é uma declaração, e aí, como funciona essa questão? Porque você está ali analisando todo o perfil, e você não tem tanto tempo para fazer isso, né? Sim. Eu me permita só voltar num ponto. Volta no ponto, fica à vontade. Eu não sei se tem aí essa questão mais à frente, mas eu acho muito importante falar, ou se tinha, passou batido aqui por mim, mas vamos voltar nela, que é a questão da quantidade de entrevistadores, né? Nós fizemos uma pergunta e fomos... A gente foi conversando. Exatamente. Aí eu lembrei disso, mas é um ponto fundamental, interessante, que eu quero ressaltar aqui. Com relação à quantidade, né, que até a gente pulou isso daí porque estavam juntas as perguntas. Sim. Com relação à quantidade, né, é importante que tenham 2 entrevistadores, né? Eu acho de suma importância que tenham 2. Por que tenham 2?
O segundo entrevistador, né, geralmente tem um que vai fazer a entrevista, que vai conduzir a entrevista, como a gente chama, né, que é a pessoa que vai ali ter a maior interação com o entrevistado, né? Não que o outro não tenha, não que o outro não possa participar, mas sempre tem um que vai interagir mais. O papel do segundo entrevistador, primeiro, um fundamental, é a pessoa estar ali como testemunha também, né? Tá acompanhando a situação. Outro ponto, a pessoa que está com o segundo, que está perguntando menos, ela tem a oportunidade incrível de poder observar mais o entrevistado, ou seja, ela vai analisar com uma profundidade até maior essa parte que nós acabamos de falar, né? A parte verbal, a parte não verbal, a paralinguística, né? Os sinais de comunicação, os canais sensoriais. Então, ela vai poder analisar melhor aquilo dali, porque o entrevistador é o primeiro que está conduzindo ali, ele está mais focado na pergunta. É claro que ele vai fazer a análise dele também, mas ele está mais focado ali nas perguntas e no roteiro da entrevista. Um outro ponto, geralmente o segundo entrevistador, ele tem todas as condições ali para anotar mais. Eu, por exemplo, quando eu faço entrevistas, eu não costumo anotar nada, porque eu acho que isso, você breca situações ali. Por exemplo, o cara fala alguma coisa para você e você anota. Aí ele fica prestando atenção no que você está anotando. Aí ele fica maquinando na cabeça dele. Porra, isso daí que eu falei, eu acho que me prejudicou. Então, ele fala alguma coisa, você anota. Ele fala outra coisa, você anota. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que isso aí prejudica a entrevista, principalmente quem está conduzindo a entrevista. Mas o segundo, que está ali do lado, que está um pouco fora da linha de visão do entrevistado, ele pode perfeitamente anotar num caderno, no computador, ficar digitando ali de uma maneira bem tranquila e bem discreta, e praticamente ele já monta o relatório ali, né? Então, por isso que é de suma importância ter uma segunda pessoa e também para ficar revisando evidências, revisando provas, para quando a pessoa cair em uma contradição, ele poder entrar e fazer um confronto ali, né, que ela se contradisse nesse momento e por que ela fez isso. Então, é muito interessante ter duas pessoas. Pode ter dois entrevistados? Até pode, mas não é o mais interessante. O mais interessante é que tenha só um, né? Já fiz com dois entrevistados? Já fiz. Por exemplo, situação de você vai conversar com o fornecedor. Geralmente, quando é empresa pequena, né, vai os sócios, né, o marido e a mulher. Aí a mulher não quer deixar o marido sozinho, o marido não quer deixar a mulher ir sozinha. Então vão os dois. Aí você vai fazer o quê? Você não vai entrevistar? Os dois vão querer participar. Então, você faz a entrevista, mas é claro que um deles vai tomar a dianteira e vai falar mais do que o outro. Isso prejudica um pouco, né? Mas não que vá abalar a entrevista por inteiro. Mas existem esses casos. Por exemplo, você vai, um caso de M&A, você vai entrevistar os sócios, às vezes os caras querem ir os dois juntos e não abrem mão disso, você não vai deixar de entrevistá-los, você faz a entrevista. Mas é importante que você alinque com as pessoas envolvidas, que a entrevista, um deles pode falar, mas que os outros tomar a dianteira ali, e você acaba não fazendo uma análise de credibilidade tão completa. A entrevista não pode ser um comitê, né? Até dois, você até entende. Se tiver muito, aí você acaba matando o teu processo. Exatamente. E muitas das vezes eu já faço entrevista sozinho. Eu fazendo sozinho e o entrevistado, né? Só nós dois na sala. É possível fazer isso? É possível. Mas, assim, eu até toco muito nesse ponto, né? É importante ter uma pessoa ali para auxiliar, né? Para ajudar, né? O entrevistador. É importante ter uma segunda pessoa ali, né? E tem casos até, por exemplo, situações, um exemplo aqui de assédio, né? Por exemplo, assédio até sexual, que o assediador é um homem, né? Aí, por exemplo, aconteceu até recentemente, eu e uma colega, né, fazendo a entrevista. Às vezes o homem, ele não confessa, olha eu falando em confessar, né? Né, ele não admite, né? Ele não admite, por quê? Porque tem uma mulher ali do meu lado. Então, até uma tática, né, de entrevista é você alinhar com a entrevistadora de se realmente o cara fica batendo na tecla ali que ele não fez, ela sai da sala. Porque talvez, e isso eu não estou dizendo que sempre acontece, mas talvez ele falando comigo, né, de homem para homem, o mesmo sexo, ele se abra. E foi o que aconteceu recentemente, né? A minha colega saiu da sala
E eu falei para ele, cara, vamos bater a real aqui, vamos parar de conversa, né? Vamos parar de conversa. Até falei para ele assim, dessa forma, né? Porque assim, a gente já estava com um tempão de entrevista lá e o cara negando, negando, negando. Eu falei, cara, a gente tem aqui, a gente tem imagens, a gente tem provas nesse sentido. Vamos parar de conversa fiada. Eu até falei para ele, né? Bate a real aqui para mim, tá só nós dois. Né? O que foi que você fez, né? Conta para mim o que você fez, porque eu já sei o que você fez, mas eu quero ouvir o que você fez, né? Eu quero ouvir da sua boca. Aí o cara começou a falar algumas coisas, é claro, ele falou o que ele achava que era menos arriscado para ele, né? Admitiu, confessou de maneira parcial ali, mas se não fosse, provavelmente, se a colega tivesse na sala ainda, ele não teria falado. Ele não teria falado. E isso também, a mesma situação pode ser o inverso. A gente está com uma entrevistada mulher, né? E eu posso sair da sala ali para que elas fiquem mais à vontade. Mas não necessariamente, isso eu gosto de frisar, não necessariamente precisa ter 2 homens entrevistando, 2 mulheres entrevistando. Eu acho o ideal, até para mesclar, ter um homem ou uma mulher, um entrevistador e uma entrevistadora, porque ali cada um tem uma visão diferente, um perfil diferente, e as pessoas podem se ajudar ao longo da entrevista. Então, era apenas esse parênteses, Marcos, só para a gente deixar aquele tópico fechado. Não se desculpe, não. Você aqui é o principal, filho. Eu estou aqui só ouvindo, estou lembrando aqui de casos, também eu tive uma vez um cliente, mas o cliente não tinha canal de denúncia, tá? Assim, estabelecido, né? Fizeram lá o negócio, sabe aquele negócio pro forma que você já deve ter visto por aí, né? E aí teve 3 denúncias contra um rapaz por assédio sexual. Entrevistamos as meninas, tal, para entender o que tinha acontecido, elas com os detalhes, não sei o quê, aí fomos entrevistar o cara. Só que assim, a empresa ela não tinha um modelo. Então a gente estava deu uma disfarçada lá para poder fazer isso, né? Porque não tinha nada disso. E o cliente viu que eu estava lá, falou assim, pede para o A se ajudar. De vez em quando eu viro santo protetor até nisso. E o que era mais interessante, o rapaz era gay. Tá? E aí a coisa não fluía, eu cheguei e perguntei para ele assim, se desculpa, vou fazer uma pergunta para você, a mulherada não dá em cima de você, não? Aí ele deu uma risadinha e falou assim, ô Assi, dá, né, cara, mas eu tenho um namorado. Aí eu fiz assim, tô bege, cheguei para ele assim, tô bege, falei para ele, assim, como assim, você tem namorado? Cara, eu queria andar do seu lado no shopping, né, para mulherada olhar para você e olhava para mim por tabela, porque ninguém olha para mim. Um cara bonito que nem você assim, todo mundo olhava assim, então. Aí ele pegou o celular e mostrou a foto dele com o namorado. Cara, eu assim, a menina do RH estava junto e eu percebi que ela ficou meio assim, falou assim, faz um favor, vai lá na Copa pedir um cafezinho para nós aqui, tal, uma água, tal. Ela saiu, tal. Eu falei assim, velho, vamos lá, vamos conversar. Porque ela se sentiu incomodada, porque ela já sabia o que as meninas tinham falado. Tal. Vamos conversar olho no olho aqui. Você já teve algum problema aqui, alguém de falar alguma coisa, de repente tal? Ele falou assim, isso acontece o tempo todo, mas assim, eu faço de conta que não é comigo. Aí eu entendi tudo. O que as meninas fizeram? Denunciaram ele, porque como ele não dava bola para as meninas, elas fizeram essa denúncia. Olha o tamanho da merda, porque depois eu fui entrevistar as meninas de novo, para entender se aquilo era verdade ou não. 2 delas confirmaram, isso aconteceu. A terceira falou, não, aí como ele nunca deu bola para nós se juntamos para dar uma ferrada nele. Olha a mentalidade que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que isso é um principal do canal. Então, eu até perguntei, porque assim, na hora você tem tipo das perguntas que são abertas, posicionamento, para entender o que está acontecendo, porque não é só a denúncia, né, Yuri? Às vezes a denúncia ela pode ser totalmente descabida do processo, você só tem que saber, né, o contexto. Então, cara, e aquele dia foi muito engraçado, porque assim, a menina da RH falou, nossa, você teve uma presença de espírito, falou assim, filha, se eu não tivesse sentado, eu tinha caído. Porque você estava ali numa atuação, e aí, como que você vai fazer uma coisa dessa? É difícil, né, cara? Não é fácil, né? Por isso, é importante esse tipo de perguntas, né? Quando você está iniciando uma entrevista,
fazer perguntas que são consideradas de caráter aberto para a pessoa, né? Fala sobre a vida profissional, a vida pessoal, porque isso aí vai te possibilitando, ao final, como eu falei, fazer uma análise de credibilidade, de congruência, e você perceber como é a pessoa. Às vezes, né, claro que o ideal por exemplo, essa informação aí que você conseguiu ter só ao longo da entrevista, já no final da entrevista, né, poderia ser possível de ter antes, né, até da própria empresa fazer ali um background da pessoa, né, fazer enviar para você a ficha da pessoa, a ficha cadastral da pessoa, né, os relacionamentos, os vínculos, que ali talvez, né, eu não estou dizendo que é certeza, talvez você conseguiria perceber, porque tem pessoas que são realmente discretas e você não consegue ter essa visão somente quando a pessoa se abre para você e diz. E ele era, cara. Porque exatamente. Era mais fácil o cara falar que eu era gay do que ele. Entendeu? Muito mais fácil. Dizer, exatamente. Exatamente, mas é exatamente. Né? Não, é gay, você, meu amigo, desculpa. O importante é eu ser feliz, eu não quero precisar. Então, às vezes, é mais fácil eu passar por isso do que o cara. Eu fiquei assim, mas. E falei, e agora? Porque nessa hora você não pode perder o teu rebolado, aquela história, né? Você tá ali. Tem que ter jogo de cintura ali, né? E nesse caso, por exemplo, seu, né, não teria como você descobrir, porque, como você falou, o cara era muito discreto, né? A vida pessoal dele devia ser bem regrada, assim, bem criteriosa, e o próprio pessoal da empresa não sabia disso, né? Então, por isso é importante essas perguntas, para você tentar conseguir identificar isso até no início da entrevista ainda. Falar sobre a vida pessoal, falar sobre a vida profissional, a carreira, a família. Então, são perguntas consideradas de caráter aberto que a pessoa vai ali falar sobre ela. E ali você vai conseguir tentar compreender um pouco como é que ela se comporta, né? Porque a empresa queria que a gente fizesse um trabalho como se fosse avaliação de clima organizacional. Então, tem coisas que você não consegue ir muito profundo. Então, eu estava dando aquela volta toda e a coisa não chegava. Aí eu falei assim, não aguentei. Eu já fui logo na entrada mesmo, falei assim, desculpa, não acontece. Aí foi quando ele falou. E aí a coisa fluiu, e aí depois eu só conversei eu e ele e tal. E aí ele falou assim, Assi, eu quero agradecer você e tal, porque geralmente as pessoas, elas são preconceituosas. Eu falei, cara, é o seguinte, a vida é sua, o corpo é seu. Se você quiser tatuar, você tatua. Se quiser pôr piercing, você tatua, né? Se você, sei lá, quer colocar uma frase, alguma coisa no seu corpo, o corpo é teu. Se você faça o que você quiser. Só que é o seguinte, assuma suas responsabilidades, é assim que eu trabalho. Sim. Aí foi a questão da confiança primordial, porque aí senão a coisa não funciona, né? Essa questão da confiança, a gente bateu muito na tecla no vídeo 1, primeiro, né? Sim, no primeiro vídeo, sim. É uma dica para o pessoal assistir primeiro aquele e depois esse. Sim, e até, Marcos, essa questão que você comentou é de suma importância, né? Porque hoje em dia não tem margem mais para esse tipo de situação, de preconceito, né? De qualquer tipo de discriminação. Não tem margem para isso, né? Não tem margem. O Brasil está caminhando, o mundo, na verdade, está caminhando nesse sentido. Não tem margem mais para essas situações, né? Hoje mesmo, aqui em São Paulo, é o Dia da Consciência Negra, né? Eu não sei se é bem essa nomenclatura, sim, mas não existe mais esse negócio, né, de discriminação. Claro que existe, mas eu estou dizendo assim, as pessoas, né, elas têm que saber... Não é aceitável, não é mais aceitável a forma, mas existe muito. E eu trato situações aqui de assédio, né, de injúria racial e de racismo, que eu escuto de pessoas negras falando isso, né, e até choram para mim às vezes, pô, eu não acredito que uma empresa dessa tem pessoas que ainda tem esse tipo de comportamento, né, e isso é muito ruim, né, eu vejo que já está mudando um pouco, já temos políticas, né, já temos situações voltadas à diversidade e inclusão nas empresas que está dando essa situação, clareando mais os olhos das pessoas nesse sentido. Eu acho de suma importância isso, tá, Marcos? Voltando no tema anterior, só para fechar, sim,
perguntas abertas, né? Fale sobre ele, pessoal, profissional, seja homem ou mulher, né? Rotina de trabalho na empresa, o grau de satisfação da pessoa na empresa, né? Fala sobre a equipe, fala sobre os líderes, né? São exemplos de perguntas abertas que você vai conseguir estabelecer um clima, você vai, exatamente, vai pensando algumas coisas, né? Exatamente. E você ali vai perceber o que incomoda, né, a pessoa, né? Até para você poder utilizar isso durante a entrevista. Né? Indo para a parte de perguntas que eu considero de posicionamento, né? A pessoa, você faz perguntas para a pessoa se posicionar, né? O que é que você acha que deveria acontecer com o funcionário que comete irregularidade? Isso é uma ótima pergunta, né? Para ela se posicionar sobre isso. Se ela daria uma segunda chance para a pessoa, né? Por quê? Porque quando a pessoa está envolvida, a tendência é ela minimizar a situação, porque ela vai estar falando dela mesma. Sim. Entendeu? Isso é muito bom você fazer isso no final da entrevista, para você conseguir balizar isso. Perguntas de comprometimento, que eu considero de comprometimento, sobre a sinceridade dela durante a entrevista, se ela mentiu, qual é a percepção ou a visão dela sobre a mentira, o que ela acha da mentira, né? Quando mentem para ela, qual é a sensação, o sentimento dela, perguntar se ele mentiu para você, né? São várias perguntas relacionadas ao comprometimento dela durante o processo que você vai conseguir também estabelecer o nível de congruência ali, de sinceridade, né, que ela está passando para você. E a partir daí, você entra para uma fase confirmatória, se for o caso, que aí a gente já entra nessa declaração de culpa e também já entra no próximo tópico que você colocou, que é lidando com a insegurança e com o medo do Exatamente. né? Então, a declaração de culpa, né? Na verdade, isso é um termo utilizado, né? Bastante utilizado, que você vai declarar que a pessoa ela é culpada de determinada situação, né? Você vai declarar isso para ela de maneira assertiva, né? Esse ponto da entrevista, quando você entra até numa fase confirmatória, é interessante até, dependendo de como evoluiu a entrevista, até fazer uma pausa. Por exemplo, no final da entrevista que você considera que ali você já pode partir para um confronto, entre aspas, de palavras, né? Que você vai ser a pessoa que vai, naquele momento, fazer até um monólogo ali, o entrevistador, nesse momento, ele vai ter que falar mais um pouco até do que o entrevistado, nesse ponto do confronto. É importante fazer uma pausa ali, né? Nem sempre isso vai depender de como fluiu a entrevista, porque às vezes a gente toca direto. Mas é bom, às vezes, vamos fazer uma pausa, né? Chama a pessoa, se você quiser ir no toalete, no banheiro, tomar um café, tomar uma água, e na volta a gente finaliza a entrevista, porque eu tenho uns pontos aqui para esclarecer com você e tenho algo aqui durante o processo que eu gostaria de te declarar, né? Você pode dizer isso, a pessoa vai lá, volta, né? Eu acho que isso aí dá uma aliviada na entrevista. Sim. É claro, ao longo da entrevista, os entrevistadores que estão ali, eles vão até pôr alinhamento interno anterior, né? Ver se vale a pena fazer essa pausa ou não, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes você faz uma pausa ali e a pessoa diz que vai no banheiro e ela some, desaparece, né? Você tem que sair atrás dela. Né? Até aconteceu isso né, recente também, né? Mete o Forrest Gump e sai correndo, né, bebê? Exatamente. A pessoa vai ela vai na direção do banheiro e não vai para o banheiro, ela vai embora, né? Isso, assim, as pessoas que estão ouvindo, de suma importância terem noção, né, que não são habituados a fazer entrevista constantemente, que entrevista acontece de tudo, pessoal. Então, recentemente eu tive que buscar, entre aspas, uma pessoa no estacionamento lá, porque ele estava quase indo embora, o cara, né? Então, fizemos a pausa para ir no banheiro e o cara desapareceu. Então, assim, são situações que o entrevistador deve saber lidar, né, com isso, né? É claro, depois que acontece a situação, você vai avaliar, caramba, não era para ter deixado a pessoa sair da sala. Mas se a pessoa te diz, eu quero ir no banheiro, você vai impedir que ela vá no banheiro? Não. Você não pode fazer isso, né? Sim. Então, quer ir no banheiro? Às vezes até usa a técnica, eu vou lá contigo, aí eu vou no banheiro junto, né? Até para
eu estou precisando também, eu vou no banheiro junto lá. Sim. Aí você consegue, assim, um pouco monitorar a pessoa, para onde que ela vai, para onde que ela está indo, se ela vai tomar café ou não, se ela vai pegar água ou não, ou se ela vai sair no corredor correndo lá e você vai ter que procurá-la depois. Então, tem diversas situações que podem acontecer durante uma entrevista. E você não vai poder impedir a pessoa a sair da sala, porque ela está ali, aí a gente volta no início, ela está ali por livre e espontânea vontade. Então, é um direito dela, né, sair dali, tomar água e tal, e querer até sair da entrevista, ir embora. É claro, eu já vi gente simular desmaio, Pi. Eu já vi gente simular desmaio, cara. Existem simulações. O medo do cara, insegurança, o cara simula desmaio, fala que tá passando mal, rapaz, de tudo acontece. Gente que chora, que ri, que tem espasmo. Sim, sim. Marcos, você sabe disso, literalmente, né? E as pessoas, os entrevistadores que estão ouvindo a gente, acontece de tudo, né? Então, entrevista é uma caixinha de surpresa, né? Acontece de tudo. Então, assim, você voltando dessa pausa, se você decidiu fazer ou não, você vai declarar a pessoa, né? Cada entrevistador, ele declara de determinada maneira, né? E ele passa a quantidade de minutos ali falando que ele achar necessário. Mas, em suma, o que ele deve falar é que a empresa, por meio de investigação interna, identificou evidências e provas da irregularidade, né? E que a pessoa está envolvida, né, no furto, no roubo, na fraude, no assédio, e que ali você não está especulando, ali você não está colocando hipótese, você está afirmando para ele que isso aconteceu e você está ali para entender. Você quer entender o motivo, o que motivou a situação, né? Então, isso é importante que o entrevistador diga, né? E uma outra situação, nesse momento, a depender do entrevistador, né, que está conduzindo ali essa parte, né, que a gente considera que é a confirmatória ou interrogatório, é importante que o entrevistador ele saiba lidar com isso, com o medo e com a insegurança do entrevistado. Porque, às vezes, o entrevistado, quando você está falando para ele que ele cometeu o erro, né, a irregularidade, a fraude, o assédio, ele vai tentar interromper sua fala. E isso é importante que o entrevistador tenha a maturidade suficiente para brecar essa interrupção. Não de maneira desrespeitosa ou grosseira, mas falar, olha, nesse momento, fulano, sou eu que falo, né? Exatamente. Até o momento você saber como aumentar, isso, como puxar e como cortar, porque de repente a coisa, né? A gente fala muito em técnicas de palestra, né? Você tem o tronco da árvore, e de vez em quando você pode subir num galho, isso. E lembra que esse galho é curto, você tem que voltar para o tronco. Então, é um processo de você saber dar uma esticada, mas, opa, volta, senão esse galho vai encostar na outra árvore e o cara foge pela outra árvore. Então, você tem que, sabe, analisar isso adequadamente. Né? E nesse momento, até, alguns entrevistados, eles tentam, né, brecar a nossa fala, a minha fala. E é importante você dizer para ele, né, falar, fulano, nesse momento, eu peço licença, mas sou eu que falo. Eu que estou falando aqui. Eu peço que você me escute e me escute com atenção, porque isso que eu estou falando para você é de suma importância, que vai decidir o seu futuro aqui na empresa. Né? Isso é de suma importância. Então, eu peço que você me respeite e escute o que eu estou falando, do mesmo modo como eu escutei você falar ao longo de 2 horas aqui. Então, isso é importante do entrevistador deixar isso, né? Ser assertivo nesse momento, porque em várias maneiras... Você é o líder. Você é o líder. Exatamente. Você passar para ele, né, de uma maneira assertiva, é claro, com respeito, com uma fala respeitosa, mas que naquele momento ali a gente parou a brincadeira, não tem brincadeira mais. Ali a gente está falando sério, né? E independente do nível hierárquico, né? Já entrevistei CEO de empresa, já entrevistei pessoa operacional, independente do nível hierárquico, ali é o momento que o entrevistador ele tem que tomar as rédeas ali, é claro, com respeito, mas brecar qualquer tentativa do entrevistado ali de interromper a sua fala, né? Até porque para que ele escute o que você realmente tem a dizer, né? E nos nossos casos, nas entrevistas que nós fazemos, é importante que ele saiba disso, que nós não estamos ali para prejudicá-lo, né? É claro, vai ter uma consequência final, é óbvio, e ele sabe disso, né? Porque ele cometeu a irregularidade, ele sabe disso. Mas é importante que ele saiba que você não está ali para julgar ele, né? Para ficar apontando o dedo para ele, né? O importante é que ele saiba que você sabe que aconteceu, que você entende, né, que
por que aconteceu a situação, né? E quer saber a motivação. Esse é o principal objetivo, é entender o que aconteceu para mitigar impactos, para mitigar riscos. E isso é interessante até dos entrevistadores, né? Seja uma consultoria contratada ou o próprio entrevistador interno da empresa, alinhar com o setor de compliance, com a auditoria ou com o jurídico que está à frente da investigação, qual é a forma que o entrevistado vai ser tratado, qual é a consequência, né? Porque ali ele pode sair com uma demissão por justa causa, sem justa causa até, pode sair com um processo civil criminal de reparação de danos para devolver dinheiro, ou criminal realmente, né? Uma instauração de inquérito policial e tudo. Então, é importante alinhar isso até para você ter uma oportunidade de conseguir barganhar com a pessoa também, caso ele fique criando obstáculos para admitir. Então, cara, que a ideia é ajudar você. Eu não estou aqui para te prejudicar. Eu vim aqui para entender a situação. Eu sei que aconteceu, mas eu quero que você se abra comigo e fale realmente, para eu conseguir, após aqui a gente entrar no denominador comum, eu conseguir chegar lá para a alta direção da empresa e realmente dizer o que aconteceu e principalmente por que aconteceu. Porque aí a gente consegue mitigar impactos. Esse é uma fase muito crítica da entrevista, tá? Crítica no sentido de ser chave, né? Porque ali você vai estar lidando com o medo da pessoa, né? Porque naquele momento que você inicia uma entrevista confirmatória, né? Que você faz a declaração para ele, né? Ali é o momento que ele vai ter mais medo, talvez um dos momentos que ele vai ter mais medo na vida dele, porque entra em jogo o emprego dele, a estabilidade financeira dele, questão familiar, ele vai ficar ali na cabeça com muita insegurança. E o entrevistador, os entrevistadores ali, eles têm que saber lidar com isso, tem que saber que a pessoa que está ali, né, ela está recebendo aquele tipo de informação ali, e que você está ali para, na medida do possível, ajudá-lo, né, na medida do possível, tentar mitigar esses impactos. E aí a gente volta muito naquela questão do nosso primeiro vídeo, que é estabelecer uma confiança com ele, para que ele confie em você, para que ele passe a respeitar você, né, do mesmo modo que você está ali na frente dele, não está julgando ele, né, está ali para tentar entender a situação. Essa é uma fase muito importante de uma entrevista, tá? Esse é um momento que a gente lida ali com diversas emoções, tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que quer sair da sala, então o entrevistador ele tem que ter esse jogo de cintura para contornar a situação ali, né, em determinados momentos até brecar emoções, né, se ele identificar que é uma emoção dissimulada, por exemplo, que a pessoa está chorando ali porque está fingindo, né, então tem várias situações nesse momento ali que é importante a maturidade e a experiência do entrevistador nesse sentido, né, porque eu costumo dizer, né, durante a sala, né, e na cabeça de um entrevistado, podem surgir, né, e comportamentos e emoções diversas. Então, você tem que estar ali para segurar aquilo, para segurar o rojão ali, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer, não sabe se ela vai investir contra você, você não sabe se ela vai levantar dali e querer te agredir, você não sabe isso, né? Tem pessoas calmas que explodem, tem pessoas que são consideradas agressivas, que adotam uma postura submissa, que fica ali de cabeça baixa, refletindo, fazendo... O cara assume um personagem, que acontece muito político. Exatamente. Assim, assume um personagem. Aproveitando aqui, porque, só para você ter uma ideia, precisa apresentar evidências ou provas, uma declaração e a gravação da entrevista, só para a gente poder daqui a pouco partir para o encerramento, porque eu estou ouvindo você aqui, eu ficaria passou rápido, foi 1 hora aí já, né? Mas vamos lá, vamos partir para esses pontos aqui, então, que são muito interessantes e importantes em uma entrevista. Então, apresentação de evidências e provas, né? No nosso modo de trabalhar, no meu modo de trabalhar, não é necessário, até porque você não está ali no judiciário, né? Você não está ali numa delegacia, você não precisa mostrar evidências e provas, porque aquele ali não é o objetivo, porque você já tem
ali, você já tem as evidências, você já tem as provas. O objetivo de uma entrevista forense, né, um dos principais objetivos, é que a pessoa, ela explique o que motivou a situação, né? Sem a necessidade de você mostrar evidência ou de mostrar prova. Acontece em situações pontuais da gente evidenciar alguma coisa para o suspeito, colocar alguma prova na mesa ali, a depender da situação, a depender do nível de colaboração. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma delação, né, se a pessoa quer abrir mais além do que a empresa já sabe, por exemplo, se o que a empresa identificou é só a ponta do iceberg, vamos dizer assim, a pessoa quer realmente abrir situações, você poder negociar com ela de alguma forma, talvez seja possível você compartilhar, né, poucas, na verdade, evidências e provas ali. Mas não é o adequado. O adequado é que seja por livre e espontânea vontade da pessoa em querer falar, em querer colaborar. Por quê? Porque a gente costuma dizer que isso perde a espontaneidade, né? A pessoa, a partir do momento que você mostra uma evidência ou uma prova, ela vai só confirmar o que você está mostrando. Ela não vai ter a espontaneidade de falar tudo, né? E ela tendo a espontaneidade de falar tudo, ela pode falar situações que você não tem ainda, né? Que você pode conseguir mais à frente, mas naquele momento da entrevista você não tem, você nem sabia, não tinha ideia que a pessoa ia te passar esse tipo de informação, que vai dar início a uma outra investigação ou até complementar a investigação em andamento. Então, essa questão de provas aí, de evidências, metodologicamente, não vemos como necessário ou como fundamental. Mas, é claro, vai depender de cada caso, tá? Com relação à declaração por escrito, né? Essa é uma fase também muito importante da entrevista. Isso já é no final da entrevista, depois que a pessoa já admitiu, confessou verbalmente ali para você, né? A situação. E também nesse ponto é por livre e espontânea vontade dela, tá? Então a gente deixa bem claro isso durante a entrevista. Essa é uma fase até de convencimento, na verdade, né, da pessoa. E por que a gente fala de convencimento, né? Porque a pessoa às vezes ela não sabe que a declaração por escrito, eventualmente, em algumas situações, pode ajudá-la. Por que ajudá-la? Porque às vezes são vários indivíduos que estão participando de uma fraude, né? Ou até de um assédio. Sim. E ela declarando ali, ela se expressando por livre e espontânea vontade, por escrito, é um modo até de proteção para ela, né? Dela mesmo se proteger, né? Sim. Por quê? Porque a gente de posse daquilo dali, e tendo, né, a noção, né, e a análise de credibilidade da pessoa, que ela está sendo realmente ali congruente na informação, a gente pode até defender a pessoa em determinado momento, caso alguém venha a acusá-la de determinada maneira, porque a gente tem ali uma declaração por escrito dela, né? Eventualmente, essa declaração pode até ser lavrada em cartório, é possível, né, para ter fé pública na situação. Então, essa declaração por escrito é muito importante. Tem várias maneiras de, por exemplo, a associação de fraude, por exemplo, ela tem uma maneira de conduzir essa declaração por escrito, né? O CFI, que é a certificação de entrevistador forense internacional, ele tem uma maneira, ele tem uma metodologia de ter essa declaração por escrito, né? O importante é que a pessoa, no Brasil, como em razão de problemas trabalhistas e até criminais, né? É importante que a pessoa ela queira fazer, né? Ela ache que aquilo dali vai ser bom para ela. Eventualmente pode ser bom ou pode não ser, né? Talvez assim a pessoa vê muito declaração por escrito como eu estou fazendo a minha carta de culpa, né? É muito o que o pessoal pensa sobre isso. Mas na nossa visão não. Na nossa visão é mais uma forma ali de evidenciar o que a pessoa falou, né? Que ela se manifeste também por escrito para a empresa, né, por livre e espontânea vontade, e que a pessoa, e que a empresa possa avaliar isso da maneira mais adequada possível. Então, temos casos exitosos de declaração por escrito, tá, nesse sentido aí, que a pessoa opta por declarar tanto verbalmente como por escrito, e esses casos são ótimos para a resolução final da nossa investigação, no caso, no fechamento total. Com relação à gravação,
Esse é eu considero até um tabu ainda, né, aqui no Brasil, né? Uns têm opiniões, temos opiniões diversas, né? O que eu costumo dizer, né? Gravações, eu como um interlocutor, né, ali na sala, eu como um dos interlocutores, eu posso gravar a entrevista e posso gravar até sem falar para o entrevistado que eu estou gravando, né? Por quê? Porque eu sou um dos interlocutores e eu não vou usar essa gravação para acusá-lo. Eu vou Sim. usar para fazer meus apontamentos, para fazer meu relatório na entrevista. Esse é o objetivo da gravação, tá? Uhum. Já aconteceu agora, semana passada, a gente fomos entrevistar uma pessoa e ele disse: tudo bem, eu participo da entrevista com vocês, mas eu vou gravar. E a gente falou: não, perfeitamente, fica à vontade para gravar. Perfeitamente. Sim. Fica à vontade para gravar. Em nenhum momento eu disse para ele que eu ia gravar, mas poderia dizer também que eu iria gravar. Mas, como um dos interlocutores, eu não preciso falar isso, até porque eu não vou utilizar a gravação. Sim. Exatamente, eu não vou utilizar essa gravação como meio de prova, vai ser ali uma ferramenta para que eu possa fazer meu relatório, para que eu possa fazer os meus apontamentos e análise de credibilidade durante a entrevista, ouvindo o áudio, apenas isso, tá? É claro, tem opiniões aí diversas, tribunais falam uma coisa, outros falam outra, mas faço isso há muito tempo, então estou seguro do que estou dizendo. Nunca tive problema relacionado. Desde que você não divulga, eu não vejo problema nenhum. Exatamente. Então nunca tivemos problema relacionado a isso, né? Isso também é um meio até de defesa do entrevistador. Por quê? Porque do mesmo modo que esse cidadão, semana passada, ele disse que estava gravando a entrevista, e ele foi demitido lá por justa causa, ele pode entrar com a reclamatória trabalhista, apresentar esse áudio lá e dizer que foi constrangido, coagido, né? Tentar até editar o áudio que ele gravou. E essa gravação que eu fiz, que ela está na íntegra, né? Que ela é a gravação original, ele vai estar ali como meio de defesa para a gente. Para que a gente diga, olha, juiz, né? Não teve constrangimento, não teve agressão, não teve desrespeito, e a nossa gravação, ela prova isso daqui, que não teve. Porque existem pessoas maliciosas que editam o áudio ali, cortam palavras, cortam frases, para dar a ideia de que houve uma certa coação ali, coisa que não houve em nenhum momento. E de pronto, eu não pensei duas vezes quando a pessoa falou, eu vou gravar a entrevista. Eu falei, perfeitamente, fica à vontade. Por que eu agradeço. E por que eu disse isso? Porque eu sei que a minha entrevista não vai ofendê-lo, não vai constrangê-lo, não vai maltratá-lo, não vai impedi-lo de sair da sala. Então, a pessoa pode gravar à vontade, que isso não vai afetar nenhum tipo de pergunta que eu vou fazer para ele. Então, é isso que o entrevistador deve ter ciência. E aproveitando, para a gente finalizar essa masterclass, né, que é assim que o Neifer chama, né, de masterclass. E aí, durante a pandemia, hein? Entrevista virtual ou entrevista presencial, hein? Foi um desafio, né? Foi um desafio grande, né? Eu fiz, você também deve ter feito, participou de muitas lives aí durante a quarentena, né? A pandemia. Foi uma fase de adaptação, né? Até porque todas essas nuances de entrevistas que eu falei, né? Esses tópicos aqui que a gente abordou, são muito relacionados à entrevista presencial, né? Que você está ali frente a frente com a pessoa. Mas Mas e agora, na pandemia, né? A gente passou aí 6, 7 meses, né? Todo mundo home office, né? Como é que você vai entrevistar? Então, eu fiz diversas entrevistas, os meus colegas da CTS também fizeram diversas entrevistas com êxito, né? Nesse sentido virtual, né? É claro, eu fiz até um artigo, né? Com a Dani Ágil, que você comentou no vídeo passado, até a gente falando da nossa experiência relacionada à entrevista virtual, né? Temos que ter uma forma de adaptação e as investigações devem prosseguir, né? Então, foi um ponto positivo nesse sentido, porque a gente conseguiu se reinventar, né? Usar tecnologias, usar novas formas. Com relação à parte virtual,
na parte de análise de conteúdo, né, verbal, não verbal e a paralinguística, pode dar uma certa dificuldade quando você faz a análise? Com certeza, porque eu entrevistei pessoas, por exemplo, que ela estava no celular, falando, segurando o celular com a mão, né, e tremendo a mão às vezes, ela não ficava parada, quieta, ficava andando. Então, como é que você vai analisar corporalmente a face da pessoa, a pessoa andando para lá e para cá, se movimentando na casa? Uma hora ela está na cozinha, outra hora ela está na sala. Como é que você vai fazer uma análise de credibilidade nesse sentido, né? Nós falamos sobre sala de entrevista, né, no começo, hoje, da live, e aí agora o cara está andando pela casa, assim, pô, será que ele está tenso? Será que ele está fazendo a mala? Está fazendo a mala enquanto conversa comigo? Exatamente. Então, foi uma dificuldade que nós tivemos, né? Todos, eu acho que o pessoal que trabalha com investigações, fizeram entrevistas durante a quarentena, tiveram essa dificuldade, né? Inclusive, eu fiz até uma pesquisa no LinkedIn, né, sobre essa questão dos principais desafios, né, em fazer uma entrevista virtual, né? Muitos deles falaram relacionado a essa questão, né, de adaptação ao ambiente virtual e adaptação da metodologia, porque isso tudo que eu te falei até agora é uma metodologia para entrevista presencial. Então, você tem que pegar todos esses tópicos que eu falei e tentar converter isso para um ambiente virtual, né? Então, tivemos dificuldades. Por exemplo, já iniciei entrevista que a pessoa não queria abrir o vídeo, ela ficou só no áudio. Como é que eu ia fazer a análise dela não verbal, né? Como é que eu ia fazer? Aí assim, os primeiros passos da entrevista ali era de você tentar convencer a pessoa a abrir o vídeo, né? Eu até brinquei com alguns colegas, né? Quando eu enviava o invite para a pessoa, né, eu colocava assim em caixa alta, videoconferência. Por quê? Porque estava escrito lá que era vídeo, né? Sim. Então, já para a pessoa se ligar, né, ter o Simancol, né, vamos dizer assim, de abrir o vídeo ali, né? Era até situações engraçadas até, porque às vezes a pessoa falava, mas o ambiente que eu estou aqui não está muito adequado, por isso que eu não vou abrir o vídeo. Então, aí tem situações até, dependendo do caso, se for um caso crítico, você cancela a entrevista. Você fala, olha, então, vamos adiar a entrevista para quando você estiver em um local mais apropriado, a gente fazer a entrevista por videoconferência, porque é fundamental que a gente tenha a entrevista dessa forma, né? Mas são situações inusitadas, né? Desde a pessoa sendo entrevistada com o telefone, né? Até a pessoa não abrir a câmera, né? E você ali ficar naquela saia justa de tentar convencer a pessoa a aparecer no vídeo para a gente, né? Para a gente conseguir fazer uma análise mais completa, entre aspas, vamos dizer assim, porque por vídeo nada é completo, né? Aí tivemos situações de oscilação de internet, que às vezes a pessoa a fala corta, exatamente, fica congelado, a fala corta, aí você tem que pedir, por favor, repete a última frase que eu não consegui ouvir direito, ou ela fala alguma situação que a fala fica um pouco corrida e você não consegue compreender, né? Então, tem situações, tiver situações engraçadas, com certeza você já passou por isso, e depois fica só as histórias engraçadas para a gente contar, né? Sim, mas assim, foi um desafio, foi um desafio. Você sabe que eu estou brincando com meus alunos, né? Porque às vezes tem aluno que está na aula EAD e o cara não abre o vídeo. Eu falo assim, gente, isso aqui está parecendo uma sessão espírita, né? Eu começo, Yuri, você está aí? Se você está aí, fala alguma coisa, né? Parece que eu sou o kardecista, eu sou o Chico Xavier tentando psicografar alguma coisa de alguém. Gente, assim, pelo amor de Deus, abra o vídeo. Só para você ter uma noção, desse treinamento dessa semana para a FECONTESC, e a monitora da FECONTESC diz o seguinte, esse curso é pontuado pelo CRC. Se você não abrir o vídeo, você não será pontuado, porque a gente não consegue comprovar que você está fazendo o curso. Sabe? Porque, cara, você está tendo uma aula à distância. Tudo bem, é um momento diferente. O mínimo que se espera... O cara veio para uma aula à distância, sem microfone, que você deve ter pego entrevistado. Eu preciso ser... Não, mas estou sem microfone no meu computador. Cara, desculpa, como que eu vou fazer entrevista com alguém sem o raio do microfone? Putz, cara, é uma adaptação absurda o tempo todo, né? Sim, com certeza. E adaptação até o ambiente, né? Porque você não sabe como é que a pessoa está do outro lado.
Por exemplo, eu tinha uma preocupação enorme quando a pessoa estava sem o fone do ouvido, porque ali poderia ter do lado dela qualquer pessoa escutando a nossa entrevista, né? E como é que você vai conseguir ter um controle sobre o perímetro da pessoa que está no ambiente virtual? Exatamente. Então, foram dificuldades que todos os entrevistadores passaram ao longo desses meses aí, e a gente teve que ir tendo jogo de cintura para conseguir contornar as situações, né? Mas tem algumas coisas que você consegue fazer à distância, tem outras coisas que só o presencial, não tem jeito. Tanto que você foi até para o meio de uma fazenda para fazer entrevista. Exatamente. Na pandemia. Yuri, cara, eu só tenho que te agradecer, né? Essa oportunidade, mais uma vez agora aqui, uma aula praticamente, né? Se o cara não entendeu isso até agora, eu acho que ele tem que procurar outra profissão, tá? Hashtag fica a minha dica. Dá o seu recado final para quem assistiu a gente e... Cara, fica à vontade, o canal é seu, eu não vou falar mais nada, parei. Legal, Marcos, eu só tenho a agradecer, né? Você me falou que no primeiro vídeo já teve alguns feedbacks positivos, né, relacionado ao nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. Eu fiquei super feliz, né, com relação a isso. E por isso mesmo, até a gente conversando, decidimos fazer um segundo de falar uma abordagem um pouco mais prática, né? Porque no primeiro vídeo foi algo mais conceitual, né? E agora, assim, conseguimos entrar em alguns assuntos até um pouco prático, comentando situações reais, né, que eu já vivenciei, né, nas minhas inúmeras entrevistas que fiz ao longo da carreira, né, e até dizer, né, que a gente falou muito aqui relacionado ao setor corporativo, né, ao setor privado, mas todas essas abordagens que eu comentei são utilizadas e é possível ser utilizado no setor público também, Polícia Civil, Federal, Polícia Militar, eles já utilizam esse tipo de técnica, né? Alguns com um pouco mais no cotidiano deles, outros um pouco menos, mas já utilizam, né? E a gente sempre troca figurinha, e é sempre bom debater esse tema, Marcos. Então, quando eu sou convidado para falar sobre entrevista, ou para falar sobre algo relacionado à investigação, é algo que, como eu já comentei no outro vídeo, eu não vou repetir aqui, é algo que me agrada bastante, né? E eu só agradeço aí a sua companhia aqui, né? Como sempre, é uma alegria estar aí contigo, né? Sempre uma animação total aqui quando a gente se reúne, né? E olha que hoje eu não tomei energético, porque na última reunião eu tinha tomado, eu estava um pouco agitado. Mas, gente, foi mais uma oportunidade com o Yuri e Camilo. Só uma particularidade para quem está assistindo a gente. Nós estamos a uma quadra um do outro. Da próxima vez eu vou gravar lá na casa dele, eu vou chamar ele para vir aqui em casa, nós vamos gravar aqui. Exatamente. Agora somos vizinhos agora, exatamente. Então, gente, foi mais um, né? Marcos Assi convida, com uma aula de técnicas de entrevista forense com o Yuri. Yuri, muito obrigado. Agradeço demais essa oportunidade. Gente, o LinkedIn dele está lá, os artigos estão lá, procurem e estamos juntos aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Segura aí que a gente vai encerrar aqui, mas a gente termina para conversar. Gente, espero que tenham gostado. Se sentiu vontade de comentar alguma coisa, comente, fala com a gente e tal. E se eu precisar, eu faço a parte 3 com o Yuri, que você viu que ele tá lá, ó. É isso aí, pode comentar, pode discordar do que eu falei, porque cada entrevistador tem o seu modo de falar, de entrevistar, então estamos abertos aí para o diálogo com relação a entrevistas e sempre aprendendo, todos os dias. Todos os dias. Gente, um abraço, a gente se vê por aí.